2025 foi um ano de forte movimentação política no Acre, marcado por posses, reviravoltas, polêmicas e disputas antecipadas pelo cenário eleitoral de 2026. O ano começou com a posse dos novos prefeitos e vereadores. Em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalon, do Partido Liberal, reeleito, assumiu o cargo para mais 4 anos de mandato. Grandes desafios na área social, na área econômica, na área ambiental, que tivemos muitos avanços já no primeiro mandato. Vamos continuar com esses avanços. Mas eu penso que os quase 800 milhões de obras que nós falamos desde o meados desse ano, que nós tínhamos para poder executar entre final de 24 e o ano de 25, e talvez alguma coisa de 26, precisa ser executada. E nós vamos executar essa quantidade de obras. As principais mudanças na Câmara Municipal de Rio Branco para o mandato que iniciou em 2025 foram um aumento no número de cadeiras de vereadores e uma nova composição partidária resultante. A quantidade de vagas passou de 17 para 21, um aumento de 4 cadeiras. Houve renovação de 66% na Câmara. 7 vereadores foram reeleitos e 14 são novos. O resultado das eleições de 2024 definiu uma nova correlação de forças políticas. O partido com a maior bancada eleita foi o Progressistas, conquistando 6 cadeiras. Em seguida, vieram o MDB, PL e União empatados, com 3 cadeiras cada. Graças a Deus, novo mandato, 3º mandato consecutivo. Entregar agora a faixa ao novo presidente, para mim, é motivo de honra, uma pessoa sensata, honesta, transparente, que é o vereador Joab, Então, estou muito grato a Deus. O trabalho foi feito durante 2 anos, em harmonia com a prefeitura, aprovando os projetos. E nada melhor agora de passar esse bastão. Em Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, do PP, assumiu o 2º mandato. Serão mais 4 anos comandando a 2ª maior cidade do estado. Um novo desafio, uma reeleição, uma responsabilidade maior ainda. Tenho consciência da responsabilidade que eu tenho e das obrigações que eu tenho perante o meu povo, perante a minha cidade. E vou honrar todos os compromissos que firmei durante a campanha eleitoral. Em Sena Madureira, Gerlen Diniz, do PP, assumiu o comando do governo municipal. Com a vitória, Gerlen Diniz deixou a Câmara Federal e o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano, do Progressistas, assumiu o cargo de deputado federal. Pretendo acompanhar todas as pautas ligadas à infraestrutura, à habitação e principalmente aquelas políticas públicas a serem implementadas que dizem respeito a uma proposta de desenvolvimento ligada com o equilíbrio e a sustentabilidade. E por falar no assunto, em 2026 temos as eleições para presidente, senadores, deputados federais, governo do estado e deputados estaduais. O assunto agitou os bastidores da política. Primeiro com o rompimento da aliança entre o governador Gladson Cameli e o senador Alan Rick. Cameli é pré-candidato ao Senado e lançou Maílson Assis como pré-candidato ao governo. O senador Alan Rick também vai entrar na disputa pelo governo do estado. Para isso, trocou União Brasil pelo Republicanos. O desafio está lançado, vamos em frente, com Deus, com o apoio do povo, o Acre merece mais. O senador Márcio Bittar, que vai concorrer à reeleição, também deixou União Brasil e se filiou ao PL. Polêmicas na política também marcaram 2025. O aumento de quase 90% no salário dos secretários de Rio Branco foi uma delas. A aprovação aconteceu em meio a controvérsias e batalhas judiciais que resultaram na manutenção do novo valor. O superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco, a RBTrans, Clendes Vilas Boas, foi alvo de graves denúncias de assédio moral e perseguição a servidores e ex-servidores do órgão. Essas pessoas, de forma equivocada, de forma leviana, audaciosas, traz à tona algo que não tem legitimidade, que não tem veracidade, que não tem nexo de causalidade. O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um procedimento administrativo para investigar as denúncias. Clendes Vilas Boas negou todas as acusações. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, manteve Vilas Boas no cargo, rejeitando o afastamento e afirmando que as denúncias são infundadas. Eu não arredo 1 milímetro. Eu vou para terça-feira para a Câmara o direito de resposta já. E todo o direito de resposta deles, que eles quiserem que eu vou, pode me levar e querer me fuzilar
praça pública, eu vou estar lá. O Tribunal de Contas do Estado do Acre determinou afastamento cautelar por 30 dias do secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho. A decisão foi motivada por graves irregularidades em escolas rurais, incluindo a falta d'água e infraestrutura precária. O governo do Acre não acatou a decisão do TCE, argumentando que o órgão de controle não tem poder para afastar um secretário de Estado. Existe um litígio, existe um embargo, existe uma situação de uma disputa entre fazendeiros versus pessoas que estão ocupando aquela área tradicionalmente. Enfim, é uma área onde muitas vezes tocam fogo em casas, em escolas. É uma área em conflito ainda ali na Transacreana, apesar de ser perto, teoricamente, de Rio Branco, né? Mas é uma área que ainda tem certos conflitos. Uma briga física entre os vereadores Denis Araújo, do PP, e Maicon Moreira, do PSD, interrompeu uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Sena Madureira. A sessão precisou ser suspensa e a Polícia Legislativa e assessores intervieram para separar os vereadores. Ambos os vereadores registraram boletim de ocorrência após o incidente. Rio Branco sediou o 15º Fórum Global dos Governadores para o Clima e Floresta. O evento reuniu representantes de 43 estados e províncias de 11 países, que juntos são responsáveis por mais de 1/3 das florestas tropicais do planeta. O tema central do encontro foi a construção de uma nova economia florestal. Os representantes, os estados que estão aqui representados têm uma representatividade muito grande dos interesses dos governos que têm florestas tropicais. O acúmulo de CO2, que é um gás de efeito estufa, está continuando, nós não estamos controlando, eu falo globalmente, então precisamos ter avanços em várias áreas, essa é uma área e é fundamental. Mas o evento também ficou marcado por uma manifestação. Um grupo de protestantes ligados a movimentos sociais iniciou uma discussão durante o discurso do governador do Acre, Gladson Cameli. A situação escalou para um confronto físico quando seguranças tentaram retirar os manifestantes do auditório da Universidade Federal do Acre, onde o evento ocorria. Houve empurrões, agressões e tumulto durante a retirada forçada desse grupo. Covarde, vocês são covardes. A Prefeitura de Rio Branco e a Câmara Municipal aprovaram uma lei que aumentou o subsídio pago à empresa Rico Transportes, a única operadora do transporte coletivo da capital. O objetivo foi manter a tarifa para o usuário em R$ 3,50, enquanto o município cobre a diferença entre o custo real e o valor pago pelo passageiro. Com a mudança, o repasse por passageiro subiu para R$ 3,63, um reajuste de cerca de 38%. A estimativa do próprio município é de que o subsídio possa alcançar até 13 milhões de reais em 2025. Com isso, a empresa recebe R$ 7,13 por passagem, porém a qualidade oferecida aos usuários deixa a desejar. A única coisa que a gente tem pedido é transparência e o processo de forma correta. Olha, o subsídio, ele é parte da tarifa. Portanto, a Prefeitura não pode trazer o aumento do subsídio como se isso não fizesse parte da tarifa. E para aumentar a tarifa, ela tem que passar pelo Conselho. Lá em 2023, falava em R$ 7,90 o valor da tarifa. Naquele momento, foi mantido o valor da passagem de R$ 3,50 e a Prefeitura entrou com subsídio de R$ 2,63. A gente está buscando principalmente o transporte coletivo de qualidade, que não prive a gente de compor a nossa rotina e que não prive a gente principalmente de ter um acesso à educação. Outra polêmica na capital foi sobre a mudança de local do Centro Pop. Os usuários do Centro Pop e seus apoiadores se posicionaram contra. O principal argumento foi que a maioria deles depende economicamente da região central. E a mudança para um local mais afastado prejudicaria sua sobrevivência e acesso a outras redes de apoio. Diversos protestos foram realizados, incluindo o fechamento de ruas. Houve aqui também no Centro Pop uma pressão política, ameaças voltadas assim, no sentido de tacarem fogo na casa. Os proprietários da casa lá no Castelo Branco foram ameaçados, então não dá mais. Hoje a gente enfrenta esse debate com seriedade, com propriedade, no âmbito jurídico, econômico, administrativo e social, ou então a gente não vai vencer.
Rio Branco não é um caso isolado. As cidades, quando elas crescem, o centro normalmente é abandonado por falta de políticas que revertam essa situação. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município já decidiu. O Centro Pop será de fato transferido para este prédio, localizado no conjunto Castelo Branco, próximo à ladeira do Bola Preta, região da Sobral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Acre para uma agenda oficial focada no anúncio de um pacote de investimentos federais de mais de R$1 bilhão para o estado. Lula anunciou investimentos federais em diversas áreas, com destaque para anúncios de obras e reparos na BR-364, investimentos na rede de ensino, incluindo do Instituto Federal do Acre, além de recursos destinados à energia, regularização fundiária e novas unidades habitacionais. Agora é época da gente colher aquilo que a gente plantou. Aliás, agora é a época da verdade. Agora quem mentiu vai pagar muito caro pela mentira. E é por isso que eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos terminar o nosso mandato com o Brasil muito melhor. Apesar da promessa de recuperação da BR-364, a situação da rodovia federal ainda é um grande problema para os acreanos. A estrada que liga as duas maiores cidades do estado segue com graves problemas de infraestrutura. Nós precisamos resolver, até porque está aí, ó. Estão falando em julho a licitação. Licita, passa o mês de julho todinho, mais 30 dias para cumprir prazo, aí entra agosto. Aí quando setembro vai dar ordem de serviço, como é que vai se mobilizar? Nós não temos burocracia. É que no governo federal se trabalha com projetos. E projetos têm prazos para ser feitos. Nós temos projetos que levam 1 ano, 2. E essa reconstrução estava parada há 10 anos. Essa comitiva, promovida pelos deputados estaduais, tem o objetivo de mostrar a realidade por trás da BR-364. Outro trecho crítico na rodovia federal é na ponte sobre o rio Caeté. O tráfego de veículos opera em sistema pare e siga, enquanto o DENIT realiza obras de recuperação com previsão de conclusão até abril de 2026. A Assembleia vai continuar nesse foco junto com a bancada federal, porque é uma obra muito importante para o Acre, é uma obra que liga o estado todo, né, a BR-364, ninguém pode desistir. A gente vai continuar focando, a gente vai continuar brigando, a gente vai continuar unido. Construir na Amazônia é difícil, é outra realidade. Ora, se o governo federal nos cobra, o povo do Brasil todo nos cobra que nós preservamos a Amazônia, é verdade? E qual é a contrapartida disso? Eu acho que essa é a hora de nós dialogarmos com o Brasil todo. E falando em infraestrutura, após mais de 40 anos de espera pela população local, a rodovia AC-445 foi finalmente inaugurada em 2025, interligando os municípios de Bujari e Porto Acre. São mais de 38 quilômetros de extensão totalmente pavimentados. A estrada da variante, localizada no município de Chapuri, interior do Acre, também foi concluída este ano. A inauguração foi um marco histórico para a região, pois a população aguardava a conclusão da obra há cerca de 30 anos. O objetivo da nova rodovia é melhorar a mobilidade e garantir mais segurança e agilidade no tráfego da região, além de desafogar a área central de Chapuri. A população de Chapuri também comemorou a inauguração da Ponte da Sibéria. A obra, que era aguardada há mais de 30 anos pela população local, liga a área central da cidade ao bairro Sibéria, facilitando o acesso a diversas comunidades rurais. A ponte recebeu o nome oficial de Ponte Josimar Oliveira, em homenagem a um morador conhecido localmente como Dimar. Na educação, destaque as Olimpíadas de Educação Financeira, organizadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas em parceria com o governo do estado. O objetivo foi estimular o aprendizado sobre finanças e cidadania entre os jovens acreanos. A primeira edição envolveu mais de 3.000 alunos do 6º ao 9º ano, de 11 escolas públicas e privadas. A competição distribuiu um total de R$ 280 mil em prêmios aos alunos e escolas vencedoras. O projeto foi considerado um sucesso e há planos para ampliar a Olimpíada para todas as regionais de ensino em 2026. A gente trabalha para diminuir o endividamento das famílias, que assola mais de 80% das famílias do Brasil e do Acre. Então esse é o motivo, essa é a dor que a gente se conecta para tentar ajudar de uma forma diferente. Não foi fácil, né? Uma trajetória muito complexa até chegar aqui, precisa de muito incentivo, de muito apoio financeiro também para executar um processo desse, mas extremamente gratificante e vitoriosa. Eles super amaram,
Foi muito bom acompanhar, os professores super se envolveram. 2025 também foi um ano de despedidas no Acre. Figuras populares, lideranças históricas, personalidades da política, da cultura, do esporte e da comunicação partiram, deixando legado e memória para todo o Estado. Vamos relembrar alguns desses nomes que marcaram gerações e fizeram história na nossa sociedade. O Acre se despediu de figuras marcantes em 2025. O folclórico Roberto Carlos do Palheiral, Francisco das Chagas Martins Teles, de 65 anos, morreu atropelado por uma motocicleta em Rio Branco. Militante histórico do Partido Progressistas, conhecido por animar comícios e campanhas políticas, Roberto Carlos do Palheiral concorreu a 12 eleições, mas nunca chegou a ser eleito. Realmente são momentos desesperadores a situação. Policiamento de trânsito agora. Aqui, gente, infelizmente agora nessa situação não há se fazer mais nada. Em Brasileia, o líder sindical e comunitário Otávio Nogueira morreu aos 87 anos. Nordestino, ele chegou ao Acre em 1955 e se tornou uma das principais vozes na defesa da floresta e dos direitos dos trabalhadores rurais. Foi um dos fundadores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e participou dos emblemáticos empates, ao lado de Wilson Pinheiro e Chico Mendes. O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Carlos Alberto Santiago de Melo, o Carlinhos Santiago, morreu aos 69 anos. Ele passou mal em casa, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Pedro da Silva Negreiros, faleceu aos 86 anos, vítima de parada cardíaca. Ele foi eleito prefeito em 1985, durante o processo de redemocratização, e novamente em 1989, por voto popular. O ex-prefeito de Sena Madureira e ex-deputado estadual do Acre, Nilson Areal, morreu aos 63 anos de idade, em Sena Madureira. Ele estava enfrentando um tratamento contra um câncer já há algum tempo, embora a causa da morte tenha sido a parada cardíaca. O jornalista e escritor Jairo Carioca morreu aos 52 anos, vítima de um mal súbito durante uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele atuava como assessor de comunicação do governo do estado e acompanhava uma agenda oficial da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Outro nome do jornalismo acreano que nos deixou foi Luiz Jorge Brown de Oliveira, o Jorge Brown, que morreu aos 62 anos. Natural do Ceará, Brown vivia no Acre há cerca de 40 anos, onde atuou como professor e repórter. Ele morreu em decorrência de complicações após um acidente de trânsito ocorrido em Rio Branco. O futebol acreano perdeu um de seus maiores ícones. Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, faleceu aos 77 anos. Figura histórica do esporte, Toniquim dedicou mais de 4 décadas à frente da Federação de Futebol do Acre e chegou a ser vice-presidente da CBF. O esporte também se despediu do árbitro de futebol Juan Willer Rodrigues Santos, de apenas 23 anos, que morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia AC10, entre Rio Branco e Porto Acre. Ele pilotava uma motocicleta e bateu de frente com uma caminhonete que invadiu a contramão. Juan era árbitro atuante em competições locais e regionais, e sua morte causou comoção no meio esportivo acreano. A cultura acreana também perdeu o cantor e acordeonista Francisco Monteiro de Moraes, o Monteirinho, aos 76 anos. Conhecido como forrozeiro da floresta, ele foi ativista, militante e artista comprometido com a defesa da Amazônia. Entre suas canções mais conhecidas estão Bicharada e A Luta Não Foi em Vão. Outro nome da música popular acreana que partiu foi o cantor Etinildo Lopes de Oliveira, de 65 anos, natural de Sena Madureira. Durante quase 3 décadas, ele abriu e encerrou os bailes da saudosa Maloca, sendo lembrado como um dos últimos seresteiros do Acre. A morte de Nath Lima, uma figura conhecida e querida da cultura junina do Acre, ocorreu em Rio Branco aos 37 anos. Nath Lima era uma referência na cultura junina do estado, conhecida por ser a marcadora da tradicional quadrilha junina Pega-Pega e também eleita rainha trans do Carnaval 2025. O colunista social Douglas Richer Queiroz, de 37 anos, natural de Sena Madureira, também nos deixou.
Diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, ele faleceu em São Paulo, enquanto aguardava um transplante de pulmão. O colunista social, advogado e servidor do Ministério Público do Acre, Moisés Alencastro, de 59 anos, foi encontrado morto em sua residência em Rio Branco. O corpo apresentava múltiplas perfurações provocadas por faca e sinais de espancamento. A Polícia Civil passou a trabalhar inicialmente com duas principais linhas de investigação: latrocínio, o roubo seguido de morte, já que o veículo da vítima foi encontrado abandonado em outro local, e a hipótese de crime de ódio possivelmente motivado por homofobia. As investigações preliminares indicam que o autor do crime seria alguém conhecido da vítima, uma vez que não foram constatados sinais de arrombamento na residência. A morte de Moisés Alencastro causou forte comoção em todo o estado do Acre. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A seguir, os grandes feitos para o esporte acreano dentro e fora do país. E veja também um ano de celebração e grandes conquistas para a TV Gazeta. A retrospectiva 2025 volta já.